Olá, meu nome é professora Michele Ribeiro e estarei com vocês nessa unidade 1 da disciplina Estágio Supervisionado 1, onde nós iremos abordar a historicidade e questões políticas do estágio supervisionado, sendo um dos objetivos conhecer o contexto histórico do estágio supervisionado, a fim de entender as nuances de sua execução. Vocês sabem o que é estágio? Qual seria seu objetivo? Será que ao longo desses anos sofreu algumas mudanças quanto à legislação? Sim, a priori, o conceito de estágio sofreu mudanças ao longo do tempo, passando de uma simples atividade de acompanhamento prático a um mestre na Idade Média para uma atividade curricular prática nos cursos ofertados pelas instituições educacionais da atualidade. Citado pela primeira vez na literatura no ano de 1080, o termo estágio, em latim medieval stagium, significava residência ou local para morar. Este, por sua vez, foi originado do latim clássico stare, que significava estar no lugar. Já em 1630, o termo stage aparece na literatura em francês antigo, referindo-se ao período transitório de treinamento de um sacerdote para o exercício de seu ministério. Daí deriva o termo residência, usado para indicar o estágio ou tempo de prática para a profissionalização médica. Portanto, desde seu nascimento no latim, o termo estágio sempre esteve vinculado à aprendizagem posta em prática num adequado local sob sua supervisão. Já no Brasil, essas mudanças no conceito de estágio foram acompanhadas pela evolução da legislação educacional. Os debates em torno de uma nova legislação sobre estágio, ocorrida no Congresso Nacional Brasileiro, aconteceu a partir da primeira década do século XXI. Quanto ao objetivo, o estágio oferece ao educando a oportunidade de colocar em prática o conhecimento construído nas aulas teóricas sob a supervisão de um profissional da área que irá orientar e corrigir o estagiário em todas as atividades desenvolvidas. É reforçar o aprendizado profissional do educando através da experiência prática. Quanto à legislação, isso nós vamos aprender no decorrer de nossa aula. Na antiga Grécia, por exemplo, os indivíduos que se dedicavam ao estudo não eram os mesmos que faziam os trabalhos braçais. O trabalho era destinado aos escravos e o estudo aos senhores da elite. Não era lógico falar em estudar para trabalhar. Essa situação permaneceu explícita na sociedade até o início da Revolução Industrial, quando estudar para trabalhar passou a ser uma necessidade. A prática e o estágio no período anterior à LDB 96. A formação intelectual do professor não foi uma preocupação efetiva desse primeiro projeto da Escola Normal na província de Niterói. Na verdade, a intenção era a formação de professores que pudessem disseminar nas camadas populares a civilidade e a ordem e impregnar a sociedade com uma espécie de moral universal. Pode-se afirmar que foi nas décadas de 1920 e 1930 do século XX que se promoveram mudanças na estrutura das escolas normais e a prática passou a ser assunto de preocupação. O esforço de melhor qualificação da formação do professor primário, essas mudanças traziam o ônus da elitização do Instituto de Educação, criado pelo Decreto número 3.810, de 19 de março de 1932. Em janeiro de 1946, foi promulgado o Decreto-Lei número 8.530/46 da Lei Orgânica do Ensino Normal. Foi estabelecido um currículo único para todos os estados, tendo como finalidade promover a formação docente necessária às escolas primárias, habilitar administradores destinados às mesmas escolas e desenvolver e propagar conhecimentos e técnicas relativos à educação da infância. Essa lei também possibilita o acréscimo e o desdobramento das disciplinas definidas. Desse modo, as matérias de cultura geral sobre as de formação especial predominavam.
As matérias voltadas para a formação de professores se restringiam na quarta série do curso às disciplinas Psicologia, Pedagogia, Didática e Prática de Ensino. Por outro lado, o curso normal do segundo ciclo, com duração de 3 anos, que funcionava nas escolas normais, apresentava uma estrutura curricular mais diversificada e especializada, incluindo Biologia Educacional, Psicologia Educacional, Metodologia do Ensino Primário, Sociologia Educacional, História e Filosofia da Educação. A prática de ensino vai constar como disciplina na terceira série do curso e também aparece em Metodologia do Ensino Primário. Nos anos de 1950 e 1960, estudos e pesquisas sobre o ensino normal, feitos pelos intelectuais educadores Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho, muitos deles ainda ligados ao movimento dos pioneiros da educação e ao Instituto Nacional de Pesquisas Pedagógicas, INEP, apontaram falhas e também soluções para os problemas da formação de professores. Documentos registram, então, que a escola normal traduzia em seu interior o não compromisso com a formação do professor necessário para a transformação da escola, estando a prática cada vez mais distanciada da realidade. Pela primeira vez, uma lei educacional deixa a União com um forte papel de mero coordenador, abrindo margem para a iniciativa autônoma dos estados, municípios e escolas. A educação é caracterizada como dever da família e do Estado. Foram introduzidas a autonomia e a flexibilização dos sistemas de ensino, os sistemas de avaliação e a municipalização do ensino, a abertura de espaço para a educação à distância e, principalmente, para a educação especial se faz presente. Mas ainda, a LDB figurou como um importante instrumento de concretização dos direitos educacionais. Essa lei propugnou claramente que a formação dos profissionais da educação deve ter como fundamento, entre outros aspectos, a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço. E, além disso, garantiu que a formação docente, exceto para a educação superior, deve incluir prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. A Resolução CNE/CP número 002/2002 está relacionada à prática como componente curricular. A carga horária mínima de 400 horas, determinada na resolução vigente, pode ser reduzida a limites prejudiciais para a formação de qualidade dos professores que irão atuar na escola básica. Seria necessário que se estabelecesse um diálogo com as sociedades científicas e com representantes da comunidade dos educadores envolvidos na formação de professores em nosso país, a fim de que se pudessem avaliar as experiências atuais e, de maneira fundamentada, formular aprimoramentos graduais do módulo vigente. Conceito de estágio supervisionado e suas implicações na prática pedagógica. O que é estágio? Como você imagina que seja o estágio supervisionado? O estágio curricular obrigatório é um componente fundamental no processo formativo, que oportuniza ao estudante o exercício da atividade profissional na realidade em que vai atuar. Deve possibilitar a realização de uma atividade teórico-prática, crítico-reflexiva, respaldada pelo referencial teórico e pelo conhecimento de uma realidade de atuação, devendo articular ensino, pesquisa e extensão. Certamente até aqui, vocês já devem ter criado uma concepção de estágio. Então, você lembra de algum professor que marcou sua caminhada? A forma como ele trabalhava? As estratégias que ele utilizava em sala de aula? Quais fatos e oportunidades em suas vidas conduziram à opção por querer ser professor? Alguém lhe influenciou? De que forma o estágio poderá lhe orientar quanto à organização didático-pedagógica? Você acha que o estágio contribui para a formação inicial em que aspectos? Na formação do professor, o aluno deveria se aproximar da realidade da sala de aula e da escola, para que, a partir das observações realizadas e das vivências nesse contexto, fosse possível fazer uma reflexão sobre a prática pedagógica que aí se efetiva. Essa reflexão proporcionaria a reconstrução de conhecimentos
e de saberes essenciais à sua formação. Legislação de estágio supervisionado desenvolvida no Brasil. No período que compreende as décadas de 1950 e 1970, várias universidades federais foram criadas no Brasil devido à descentralização do ensino superior e à criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1961, Lei número 4024. Essa lei não chegou a alterar a formação do professor. No decorrer da década de 1960, o sentido de prática presente era o da prática como imitação de modelos teóricos existentes. O parecer do Conselho Federal de Educação 292, de 14 de novembro de 1962, definiu pela primeira vez a prática de ensino sob forma de estágio supervisionado como componente mínimo curricular obrigatório a ser cumprido por todos os cursos de formação de professores da época. Antes da promulgação desse parecer, a prática de ensino não era obrigatória. Era entendida mais como tema de um programa do que como um objeto mínimo curricular. Ainda nesse mesmo parecer, o futuro professor seria assistido por educadores especialmente designados para orientá-lo, trazendo para a discussão os êxitos e erros cometidos pelo aluno estagiário. Definia ainda que o estágio tivesse um período de duração de um semestre letivo. Ao realizar o estágio em escolas da rede de ensino, os futuros professores teriam a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do seu curso, dentro das possibilidades e limitações de uma escola real. Com isso, a prática passou a ter muito mais um significado de treinamento, acompanhando o momento político conservador em plena implantação. Assim, a Lei nº 5.692/71, que fixa diretrizes e bases para o ensino de primeiro e segundo graus, propôs mudanças na estrutura e no conceito de ensino normal, quando estabeleceu a modificação de ensino primário, secundário e colegial para primeiro e segundo graus, trazendo para este último uma concepção profissionalizante. Percebe-se assim que a prática de ensino deve ser preocupação da didática e realizada sob forma de estágio supervisionado nas próprias escolas da comunidade. Não podemos deixar de fazer referência ainda à Lei nº 11.788, aprovada pelo Congresso Nacional, que passou a vigorar a partir de 25 de setembro de 2008, revogando a Lei nº 6.494/77. Ela define novas regras para estagiários na formação profissional, ainda que não restritas à formação de professores. Entendido como ato educativo, o estágio supervisionado exige que a escola e a parte concedente trabalhem didaticamente com os estagiários em relação ao planejamento, ao desenvolvimento, à avaliação e aos resultados das atividades por eles desenvolvidas. Essa lei estabelece que o estágio é um componente do projeto pedagógico do curso e pode ocorrer na forma de obrigatório ou de não obrigatório. Deve ser supervisionado por um professor orientador da instituição de ensino e por um supervisor da parte concedente. Segundo o que dispõe, cabe à instituição de ensino celebrar termo de compromisso com o educando e a parte concedente, indicar o professor orientador responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades, bem como exigir a apresentação de relatório das atividades realizadas no prazo não superior a 6 meses. A Lei nº 11.788, de 2008, após mais de 30 anos da promulgação da lei anterior, traz alguns avanços, tanto na concepção do estágio na formação profissional, quanto na definição de responsabilidade das partes envolvidas. O estágio, antes concebido como uma complementação do ensino e da aprendizagem, em termos de treinamento prático, passa a ser definido como ato educativo, previsto no projeto pedagógico do curso, o qual deve integrar o itinerário de formação do aluno. Segundo a lei, no artigo 1º, inciso 2º, o estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular,
objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Bem, nossas considerações finais. Nesse estudo, podemos constatar que no campo da formação de professores, a relação entre prática de ensino e estágio é dúbia nos documentos legais e varia de acordo com os paradigmas educacionais vigentes em cada época. Nas primeiras escolas normais, o estágio estava inserido nas poucas disciplinas de formação pedagógica e não era obrigatório. Depois tornou-se um componente curricular mínimo. Depois foi considerada uma disciplina denominada prática de ensino sob forma de estar supervisionada. E por último, dentro de uma concepção mais alargada de prática, o estágio aparece como momento de prática, mas não o único do processo formativo. Gostaria de agradecer a todos os alunos e a todas as pessoas envolvidas nessa construção e elaboração desse trabalho. Espero ter contribuído de forma positivamente para o aprendizado de cada um de vocês. Um grande abraço.